Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa iluminar as nossas vidas, a nossa alma, que o Senhor possa te conceder neste momento a bênção, que o Senhor te dê direção em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos muitas vezes orações, buscamos no sentido muitas vezes de querer chegar a Deus por algum caminho e muitas vezes nós erramos por falta de entendimento, por falta de discernimento. Precisamos buscar o discernimento, meus irmãos. Precisamos estar ouvindo a voz do Senhor, não esquecendo, meus irmãos, nós nos comunicamos com Deus de dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo e Deus está dentro de nós. O próprio Senhor Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então é em nós, meus irmãos, que tem que ser formado o altar de Deus. Amém? A santificação de Deus tem que estar dentro de nós. O lugar santo está dentro de nós. Aprendemos desde criança que parece que o lugar sagrado era ir à igreja, o lugar sagrado realmente estava ali com aqueles homens vestidos ali com vestes sacerdotais. Parece que a gente só ia encontrar Deus quando ia à santidade. Fora disso, poderíamos fazer o que queríamos, né? Mas quando entrávamos na casa que representava Deus, ali nós éramos santos, meus irmãos. Então, desde pequeno a gente aprende isso. Quando nós fizemos lá o catecismo, fizemos a primeira comunhão, fizemos todo o ritual da época. Então a gente parecia que só quando a gente ia ali à igreja, quando eu fiz o catecismo, ainda tirei uma nota 10, foi tremendo, o padre perguntando ali, eu respondendo tudo, mas aquilo era só coisa decorada, porque na verdade, sem entendimento e sem viver as práticas. E vamos para o mundo afora, Então as práticas que o povo realmente sem discernimento, porque vamos ali ao lugar de culto aos domingos, aos outros dias, mas lá fora continuamos a velha natureza, mentindo, se prostituindo, né? O coração ainda carregado com as mágoas, o não perdão. Então, este é a natureza do homem, meus irmãos. E muda-se os cenários, meus irmãos, mas o homem continua o mesmo. Troca-se o catolicismo, a igreja que se diz evangélica, estamos nos mesmos parâmetros. Tanto um como o outro, que se professam ser cristão, deveriam realmente colocar a palavra de Deus dentro do seu coração e vivê-las, meu irmão. Não é o catolicismo que salva e nem a igreja gospel que salva. Quem salva é a nossa santificação no Senhor. Nós temos que ser santos, meus irmãos, para Deus. Não adianta eu pertencer a um grupo da igreja. Aí eu tenho um ministério na igreja, eu ensino as crianças, eu tenho um ministério na igreja, eu ensino o louvor, eu tenho um ministério lá de oração na igreja, eu tenho um ministério, eu tenho um congresso. Isso aí é tudo vão, meu irmão. Se a santificação não existir, não adianta. A santificação, ela tem que existir dentro do coração do homem. Dentro de tudo isso, meus irmãos, dentro de todos esses critérios, uma coisa que você precisa entender: toda sabedoria ela vem de Deus. Não existe sabedoria sobre o homem que não venha de Deus. Toda sabedoria e toda capacidade de raciocínio, de meditação, de criação, ela existe dentro do homem porque Deus o criou. Amém? Então, fora disso, tenta achar a ciência para fazer alguma coisa no campo físico, meu irmão, é meio complicado. Eu digo, tem coisas que não é no físico, tem coisas que são espirituais. E só Deus realmente que pode entrar nesse campo, meu irmão, aleluia, do sobrenatural. Só Deus pode mover no sobrenatural, não tem como. Tem situações que uma pessoa está possessa por um espírito imundo, como que qualquer filosofia ou qualquer psicologia pode libertar uma alma de um espírito imundo, com sabedorias, com palavras humanas? Não, meus irmãos. Nós estamos num campo do sobrenatural.
E nenhuma ciência humana, ela pode penetrar no mundo espiritual, meu irmão. Então, tem coisas que nós precisamos ter discernimento, sabedoria. Quantas pessoas a gente vê que precisa de uma libertação e as pessoas estão forçando elas, talvez num psicólogo. Eu digo que todo bom conselho, ele é bom, meus irmãos. Tá? Todo bom conselho, tudo que é honesto, tudo que dá conselho para um crescimento, a educação. Se um povo não é ensinado a ter respeito, educação, a moral, é tremendo. Então nós vemos que antigamente nós tínhamos aula de educação moral e cívica, então nós vemos que aquilo dava algum conceito para cada um de nós. Não que nós vivêssemos, mas eu acho que é importante um povo realmente ter uma educação, ter ética. Nós temos diferenças de cultura, como eu já tenho falado. Às vezes você vai para um país que tem uma cultura no qual eles são ensinados em toda a moral e cívica a realmente respeitar as leis, respeitar, né? Então nós vemos uma diferença, nós temos uma diferença. Quando a gente vai para um país realmente que tem essa educação, é tremendo, meus irmãos. Ninguém ultrapassa o seu limite, nem todos, mas a maioria respeita, a lei funciona, tudo funciona. Nesse ponto, meu irmão, tudo aquilo realmente que edifica, tudo aquilo que precisa. Nós realmente perdemos no Brasil, principalmente, esta moral. Um país que vem totalmente desgovernado, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, ninguém respeita mais as pessoas. Um problema muito grave. Por que eu estou chegando nesse ponto de falar? Eu estou levando nós a buscarmos situações que as coisas que nós podemos educar através exatamente de ensinos, as pessoas realmente podem ter uma boa educação, podem ter respeito com o seu próximo, podemos colocar o limite de guardar as leis e respeitar o seu próximo. A partir daí, meus irmãos, não adianta a gente tentar entrar no mundo espiritual e tentar batalhar realmente contra todas as forças tenebrosas do inferno. E não vão funcionar. Porque o único que pode libertar a alma, meus irmãos, é o Espírito Santo, é Deus, é a unção do Espírito Santo. Não adianta vir psicologia, não adianta vir filosofia, não adianta vir nada. Meus irmãos, o que o homem precisa entender, que ele precisa se chegar a Deus. Amém? Porque a própria palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa ter uma libertação no mundo espiritual. Nós vemos aquele homem, o endemoniado de Gadareno, era um homem realmente que vivia acorrentado e quebrava até as suas correntes. Olha, para um homem quebrar as correntes, ele tem que ter uma força. Então, é uma força de possessão. Quando a gente trabalha em obras de libertação, nós vemos que as possessões, as pessoas possessas de espírito imundo, quantas vezes nós vamos libertar, eles levantam banco, precisa realmente ali uma ministração para amarrar a força do valente. Nós vemos que o endemoniado de Gadareno, ele representa exatamente essa situação, um homem que estava acorrentado, porque os demônios tomavam a sua mente, o demônio fazia ele vivendo no meio dos sepulcros. Então imagina um estado. E quantas pessoas hoje ainda estão possessas de espíritos imundos, meus irmãos, que levam eles a viverem uma vida exatamente isolada. Quantas pessoas estão aí como andarilhos, eles nem sabem, mas estão possessos, porque Satanás realmente entra nessas almas para destruírem, para tirarem o sentido da vida, a desilusão, para se entregarem, coloca um vazio. A pessoa, imagina um andarilho, ele sai de um lado para ir para onde? Para lugar nenhum, porque existe um vazio na alma. Existe um vazio, meus irmãos. Quantas pessoas estão ali jogadas nas drogas, na prostituição, e nós vemos que até aquela mulher que foi pega no ato de adultério, meus irmãos, no qual os judeus queriam apedrejar, levaram para Jesus, para provar Jesus. Quando Jesus diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra, e todos deixaram ali, porque sabiam, todos se examinaram e viam que não poderiam apedrejar a mulher. Mas a palavra de Deus diz que Jesus,
expulsou 7 demônios daquela mulher. Então havia uma possessão maligna, meus irmãos. Eu digo que nem todo pecado de prostituição é um caso de possessão, mas a maioria, meus irmãos, da prostituição, ela é instigada por espíritos imundos. Ela é instigada por espíritos imundos, meus irmãos. Quantas pessoas estão na prostituição, mas elas são instigadas pelo espírito imundo. E se você acaba dando lugar, meus irmãos, o diabo toma posse do teu corpo e leva, que foi o caso daquela mulher que foi levada para Jesus no caso de adultério. Aquela mulher estava possessa. Ela estava possessa por espíritos imundos. Uma coisa que a gente não pode fazer, meus irmãos, é botar nome nos demônios. Tem muitas pessoas, porque ele tem um espírito de não sei o que, de pomba. Não, meus irmãos. Quem que botou esse nome de espírito de pomba? É o próprio demônio, porque lá atrás não tinha nome. Jesus não expulsou e falando, olha, saiu 7 demônios de pomba. Eu estou pondo aqui só pomba, né, para a gente ter discernimento. Hoje querem se dar nome a tantas coisas que não existiam. Isso são nomes atuais que os homens têm colocados, entendeu? Porque quem frequenta certos lugares, meus irmãos, no qual eu também já estive, então a gente já sabe que toda esta obra espiritual, meus irmãos, realmente ela é mentirosa, ela é enganosa, porque a gente não pode dar ouvido para o demônio é mentiroso, meus irmãos. Não podemos escutar o demônio mente. Não podemos dar lugar para o diabo, não podemos dar ação para o diabo falar, porque o diabo é mentiroso, ele mente em todo lugar, a gente não pode. Então quantas vezes a gente está expulsando o demônio quer falar, a gente realmente tem que repreender, porque a gente tem essa autoridade e não deixar ele falar, porque se ele fala, ele é mentiroso, ele engana, ele mente. Voltando mais uma vez, aonde que eu quero chegar? Que nem uma filosofia, meus irmãos, nem uma psicologia vai libertar essas vidas dessas ações realmente, né? Toda ciência não tem como libertar exatamente as almas desses espíritos imundos. Então, nós precisamos ir aonde, meus irmãos? O único lugar que nós possamos ser libertos é na palavra de Deus. É na palavra de Deus, meus irmãos. E nós trabalhamos também com libertação, meus irmãos. Então nós também sabemos as ações malignas aonde Satanás opera. E um dos maiores perigos hoje, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, é aonde está correndo todo esse perigo. Já peguei pessoas que estavam precisando de muita libertação dentro de algum ministério e pastores falando, não, vai para o psicólogo, olha, vai lá para o psicólogo. Pastor, se você não consegue libertar as almas, você está no lugar errado. Mandar para a psicologia? Nós não podemos isso não, meus irmãos. Jesus não mandou, manda para os psicólogos. Jesus diz, ide, pregai o evangelho, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Isso é unção que a Bíblia nos relata, no qual a autoridade de Jesus nos foi concedida. Agora, se eu começar a buscar a filosofia, meu irmão, quantos irmãos aí, olha, desculpa, mas a gente tem que bater de frente. Um cristão realmente formado em filosofia, meu irmão, olha, sabe o que vai acontecer? Vai ser um cristão de fachada, porque a incredulidade vai acontecer dentro do seu coração, vai colocar em dúvida, né? Porque jamais nós conseguimos, através da filosofia, realmente buscar uma essência. Porque a filosofia, realmente, ela quer uma situação exata. Quer dizer, se nós buscarmos dentro do parâmetro que ela não reconhece a Deus desde o princípio, que de um homem fez toda a natureza humana, então nós precisamos acreditar, meus irmãos, aleluia, como o próprio apóstolo Paulo diz lá na carta de Romanos, que os gregos buscam sabedoria e os judeus procuram sinais. Os judeus procuram sinais e os gregos sabedoria. Esse é o grande perigo que a igreja não pode estar envolvida na sabedoria humana, meus irmãos. E realmente uma igreja com sinais. Jesus passou por isso, amém? Quando aquela multidão o seguia, mas a multidão não seguia por causa das palavras de Jesus.
Aleluia. Mas a multidão seguia Jesus por causa dos milagres, por causa da multiplicação dos pães, meus irmãos. Esse é um grande dos problemas. Muitas pessoas estão indo buscar Jesus por causa dos sinais, por causa das curas, por causa das bênçãos. Esse é dois erros que estão sendo cometidos. Buscam sabedoria, tentar colocar Deus no meio da sabedoria humana. Meus irmãos, eu já falei, toda sabedoria humana ela é criada por Deus e ela não pode estudar Deus, meu irmão. Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, ele diz que a sabedoria de Deus é loucura para a sabedoria dos homens. É sabedoria. E pela sua sabedoria eles não podem entender a Deus, meus irmãos. Então, são coisas separadas. As pessoas, às vezes, querem unir o útil ao agradável. Eu sou de Deus, eu vou procurar uma profissão, vou encaixar minha profissão junto, vou servir a Deus com a minha profissão. Quantas pessoas eu vejo aí, meus irmãos, tentar unir. Meus irmãos, nós temos que realmente fazer o que Deus está mandando. O Senhor diz, prega o evangelho. O Senhor diz para a gente não sair fora do evangelho, não acrescentar palavras além daquilo que já está escrito, meu irmão. Aleluia. Nós temos que ter discernimento e sabedoria no mundo espiritual. Por isso que nós vemos um esfriamento exatamente dentro da igreja, porque a igreja busca sabedoria humana, elas buscam toda a palavra de persuasão de sabedoria humana, meus irmãos. É o marketing dentro da igreja. Nós vemos aí, tudo está dentro da igreja, meu irmão. Tudo está sendo criado dentro da igreja. É departamento de relações humanas, é tudo, meus irmãos. Tudo tem dentro da igreja. Agora, a igreja, ela virou um setor empresarial. Meus irmãos, ali nós temos ali os setores que preparam as pessoas para montar empresa, que prepara as pessoas para ser um bom profissional. Meus irmãos, a igreja nunca teve o papel de preparar pessoas no mundo profissional, meus irmãos. A igreja tem o papel de preparar pessoas no mundo espiritual. Olha aí Deus falando, meus irmãos. Hoje a igreja está lá, academia daqui, bordado de lá, tudo. E cadê a palavra de Deus? Cadê a unção de Deus, meus irmãos? As pessoas estão entrando nesse tipo de igreja e saindo profissionalizadas. Elas estão sendo profissionalizadas. Aprende bordado. É errado fazer isso? Não, meu irmão. Desde que a palavra realmente saia. Se você pegar irmãos, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, do poder, com conhecimento da palavra, se acrescentar alguma coisa que pode fazer benefício a ele, amém. Mas não é isso que está acontecendo, meu irmão. Estão pondo conceitos de homens, práticas do mundo, meus irmãos, dentro da igreja. E eu digo, cadê a unção de Deus dentro da igreja? Cadê a cura? Cadê a unção? Cadê o poder da libertação? Cadê os dons de cura que a igreja tem que ter? Não tem. Sabe por quê? Preceitos de homens estão dentro da igreja. Tem de tudo. Tem psicólogo para dar atendimento? Tem tudo. Cadê esse psicólogo que liberta essas almas? Cadê esse psicólogo que cura essas almas, meus irmãos? Se são só palavras persuasivas de sabedoria humana, nós temos que abrir a boca, meus irmãos. Nós temos que abrir a boca, meus irmãos, porque realmente esta opressão da sabedoria humana, meus irmãos, elas querem exatamente afogar o poder do Espírito Santo, mas aqueles que têm o Espírito Santo têm discernimento para falar, isso não são coisas de Deus, isso são coisas humanas, isso são coisas dos homens. Os homens precisam se render aos pés do Senhor, aleluia. Não é buscando a sabedoria no campo científico, meu irmão, que você é instruído, você vai se encher do poder de Deus, não, aleluia. O poder de Deus é conquistado com temor, meu irmão, glória a Deus, com humildade, de se render e negar a si mesmo, aleluia, tomar sua cruz e buscar o poder e a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos sair desse campo, meu irmão, o campo espiritual, porque tudo acontece numa batalha espiritual. Porque o raciocínio dos homens são humanos, meus irmãos. Eles enxergam o campo humano. Eles não têm discernimento para enxergar o mundo espiritual. E vão comendo tudo quanto é lixo, porque não tem discernimento na palavra de Deus. Nós precisamos ter o espírito de discernimento, discernir os espíritos, meus irmãos. Precisamos discernir todas as coisas. Aleluia.
Aleluia. Precisamos discernir. E o que mais tem acontecido hoje, meus irmãos, é exatamente a entrada de todo esse conceito humano dentro das portas da igreja, meus irmãos. E nós vemos que é mais fácil nós aderirmos à ciência, à sabedoria humana, do que nós nos rendemos à palavra de Deus, exatamente colocar a palavra de Deus em prática. É tempo exatamente de ver os sinais de um milagre. Nós vemos uma igreja que realmente fugiu, trocou todos os conceitos, meus irmãos, da verdade de Deus por filosofias humanas. E nós precisamos tomar cuidado com todo este aparato que está por aí, meus irmãos. É muita coisa. Nós temos que viver a sã doutrina, meu irmão. A sã doutrina. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir e viver o Evangelho. Ouvir e viver o Evangelho, meus irmãos. Agora, essa comunhão com Deus, se ela não existir, meu irmão, nós voltamos exatamente aos conceitos humanos e todo caminhar na sabedoria humana. Então, nós precisamos vigiar em todo momento. Amém? Precisamos vigiar a cada momento para não estarmos caindo, meu irmão, porque as ações malignas, elas nos derrubam e nós precisamos ficar cheios da palavra de Deus. Precisamos ser renovados pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Entenda que nós precisamos conhecer o Senhor. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Primeiro que, para a gente falar que conhece a Jesus e não guardamos os seus mandamentos, somos mentirosos, meus irmãos. Então, nós precisamos entender que não podemos curar a ferida do povo artificialmente. O Senhor diz que os sacerdotes estavam curando a ferida do povo artificialmente. Pregar com eloquência, meu irmão, é coisa mais fácil. Pregar com sabedoria do mundo é mais fácil. Se nós pegarmos hoje as pessoas que estão aí, que adentram dentro das portas dos templos, meus irmãos, todas elas realmente estão passando por uma opressão de alguma maneira. Estão passando por situações de enfermidades, por problemas financeiros, por problemas dentro dos seus lares, acometido por possessões diabólicas. Então são problemas diversos, meus irmãos. E as pessoas estão buscando uma palavra de esperança. Elas estão buscando uma palavra de esperança, meus irmãos. E se nós realmente, com palavras eloquentes, fizermos promessa que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai abençoar a sua vida, que tudo vai mudar, meus irmãos, nós levantamos uma falsa esperança dentro desses corações. Curamos as feridas deles artificialmente, meu irmão. Mas eu quero dizer, está acontecendo alguma libertação no mundo espiritual? Não, porque só foram palavras persuasivas de sabedoria humana. Persuadir. As pessoas recebem porque elas estão doentes, elas estão carentes. Qualquer palavra que você falar para uma pessoa realmente que está ali desesperada, uma palavra de ânimo, realmente você levanta o ego dela por algum tempo. E no mundo espiritual, aconteceu alguma coisa? É no campo espiritual que as pessoas precisam de libertação, meus irmãos. Não é... A gente pode preparar um grande discurso dentro do culto, meu irmão. Preparamos. Eu digo até eu já trabalhei com equipe de vendas, treinamentos de equipe de vendas, meus irmãos. Quando você treinava os vendedores realmente para estar na rua vendendo, você sabia que eles voltavam todos desanimados, então você tinha que realmente levantar eles novamente. Então a gente tem toda essa técnica realmente para encher os corações dos homens a ficarem motivados, mas Jesus me zerou de tudo isso. Glória a Deus. Não use a tua prática. Poderemos usar tantas situações para levantar dinheiro, ganhar dinheiro e ir para o inferno, mas Jesus abriu os nossos olhos e diz, prega a verdade. Jesus nos leva exatamente a buscar a verdade, meu irmão, andar na verdade. E eu digo, se Cristo não libertar este povo, eles não vão ser livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que uma multidão vai para a igreja, sai da igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, volta da igreja, vai para a igreja, volta para a igreja e não muda. Sabe por que não muda? Porque não houve libertação. Está faltando a verdade dentro da igreja. Conhecereis a verdade vos libertará.
Está precisando de homens realmente em cima dos púlpitos que preguem contra o pecado. Meu irmão, homens cheios do Espírito Santo para batalhar contra as hostes espirituais que estão prendendo essas almas. Alabassuriandarecúbia. Porque é tempo de libertação, meus irmãos. Mas o povo que está aí, meus irmãos, não tem se santificado para libertar o povo. Mas o Senhor está dizendo que é tempo exatamente daqueles que são chamados a pregar o Evangelho, aqueles que estão na frente, que é para edificar as almas da palavra de Deus, que lhes foi concedido dons, Deus já concedeu dons aos homens, aleluia, eis que nenhum dom vos falta, eu já vos abençoei de toda sorte de bênção, aleluia. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai fluir um manancial de águas vivas, glória a Deus, amém. Os sinais seguirão aqueles que crerem, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios. Mas as pessoas, meus irmãos, elas entram endemoniadas, saem endemoniadas, entram endemoniadas, saem endemoniadas. Meus irmãos, é tempo realmente de se voltar ao verdadeiro Evangelho. É tempo de voltar às Escrituras Sagradas, meus irmãos. Acorda, desperta, aleluia. Nós não podemos ser deixados levar por esta avalanche, meus irmãos, desse evangelho corrompido por sabedoria humana, por conceitos humanos, meu irmão, por todas as práticas, se enfiaram tudo dentro da igreja, para que a palavra de Deus sumisse, para que a unção do Espírito Santo realmente não resplandeça sobre as vidas, porque para a unção do Espírito Santo descer, meu irmão, sobre os membros da igreja, a igreja tem que estar limpa pela palavra. Quando a igreja está limpa pela palavra, meu irmão, a unção desce, o poder acontece, a libertação acontece. Precisa, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, de buscar a verdade do Evangelho. Precisamos sair de toda a religiosidade. Meu irmão e minha irmã, seja realmente verdadeiro contigo mesmo, seja verdadeiro com você mesmo. Olha para você e fala, eu não estou vivendo o Evangelho, eu não vivo a palavra de Deus, meu irmão. Nós precisamos exatamente nos anularmos. A palavra diz, negue a si mesmo, meu irmão, arranca a ciência da sabedoria humana, nega, eu sou psicólogo, nega a sua psicologia, eu fiz curso de filosofia, nega, arranca, meus irmãos. Deus não precisa de apoio nenhum. Você que precisa da unção de Deus, sabe o que está faltando dentro da sua vida? A unção de Deus, aleluia. A unção, meu irmão, e tem muita coisa que precisa libertar dentro da nossa alma, o orgulho, as vanglórias. Meus irmãos, muita vanglória. Acontece um cisco, já espalhamos como aquilo é uma glória, meu irmão. Se nós temos que se glorie no Senhor. O apóstolo Paulo diz, aquele que se ache sábio nesse mundo, se faça louco. Meus irmãos, nós temos tudo dentro da Escritura, que nós precisamos negar toda a nossa intelectualidade de sabedoria humana para alcançar exatamente a Cristo, meu irmão. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que negou a si mesmo para poder alcançar a Cristo. Ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A unção de Deus, meu irmão, é quando nós vivemos na integridade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos formados, meus irmãos, em laboratório, mas somos formados em Deus quando nos rendemos, nos entregamos, meus irmãos, e buscamos de todo o nosso coração, buscamos de toda a nossa força, meu irmão, buscamos de toda a nossa sabedoria, o buscar de conhecer a Cristo, para conhecer as profundidades, exatamente o conhecer de Cristo, meu irmão, aleluia, porque Deus, meus irmãos, tem nos dado todo o poder e a sua glória para operar sobre as vidas, meus irmãos, aleluia. É tremendo. O Senhor diz, ora que eu curo, aleluia. O Senhor diz, prega porque eu liberto, aleluia, prega a verdade porque eu liberto, a minha unção está sobre vós, alabassúria, mas há um impedimento ainda dentro de você, diz o Senhor. É tempo de tirar os impedimentos, é tempo exatamente de tirar as armas humanas e
começar a usar as armas espirituais. O Senhor diz: tira a tua sabedoria e deixa a sabedoria de Deus entrar dentro de você. Tira a tua razão, tira tudo, aleluia. Se abstenha de tudo, glória a Deus. Temos que nos esvaziar para nos enchermos de Jesus. Que esta unção poderosa de Deus esteja sobre a tua vida. Que a unção e o poder é a glória de Deus, que desce, que cura, que liberta, que ao Senhor unge os seus santos com essa unção poderosa do Espírito Santo para mover, aleluia, glória a Deus, ao poder de Deus sobre a tua vida para te curar, para te libertar de toda esta opressão. O Senhor realmente que desce com esse renovo sobre a sua vida, com este entendimento, com esse discernimento, para te libertar de tudo aquilo que você estava cativo. Glória a Deus, te dando discernimento, avivando a sua vida, Senhor, que toca nos enfermos, que levanta o povo, meu Pai, que está batido, Senhor, acorrentado, Senhor, e liberta ele, Senhor, das trevas, renova, Senhor, dentro deste lar, dá entendimento ao seu povo, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu sei que muita gente não gosta do que eu prego, mas glória a Deus, amém? Quando você bate contra aquilo que ela intitula como a sua glória e derruba o ídolo, amém? Então vamos ficar em cima da palavra de Deus, não podemos sair fora da palavra de Deus. Vai lá no mural, deixa um recado para nós, amém? Deixa um recado lá no mural. Vamos ficando por aqui e que o Senhor nos ilumine para estar trazendo uma mensagem para aqueles que precisam ouvir. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.